Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso 21º dia de estudos, já no Evangelho de Marcos. Estamos entrando hoje no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Bom, então vamos lá. Logo aqui no início do Evangelho de Marcos, né, do capítulo 3, nós temos do versículo 1 ao versículo 6 sobre um milagre que Jesus faz ainda no sábado, né? Lembrando que Jesus, ele cura aos sábados, ele dá alimento para os seus discípulos aos sábados, e o que ele quer mostrar com tudo isso? Ele quer mostrar que ele é Senhor do sábado. Ele quer ensinar para o povo que o sábado não deve ser um cárcere para o povo, mas pelo contrário. O sábado é dia de descanso, mas ele não pode se tornar um fardo, se tornar um peso para as pessoas. E aqui Jesus ainda continua sendo perseguido pelos escribas e fariseus, exatamente por executar ações aos sábados. Então, Jesus, o que ele vem mostrar, o que ele vem nos ensinar aqui, é que ele é dono do sábado, ele é senhor do sábado, porque ele cumpre toda a lei em si. E um dos termos que Jesus usa para ensinar isso, para mostrar isso, está aqui no versículo 4, que diz assim: Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Por que Jesus usa esse termo é lícito? Ou seja, é legal, a lei mosaica aprova isso, dar a vida ou tirá-la, fazer o bem ou fazer o mal. Por que Jesus usa esse termo e é o que deixa os fariseus ainda mais indignados? Porque a lei mosaica, ela só não deve ser cumprida se colocar em risco a vida de alguém, a vida de alguma pessoa. Então, Jesus pergunta: é legal, né, segundo a lei, é lícito eu não dar alimento e deixar esse homem morrer de fome? É lícito eu não trazer cura para a vida dele e ele continuar na miséria? É lícito então que eu faça o mal para cumprir a lei, mas eu não faça o bem porque é sábado? Então Jesus ele contesta ali a veracidade da lei, a execução da lei no sábado, mediante a vida do outro, né? É o que deixa os escribas e os fariseus ali sem resposta para isso e os deixa ainda mais irado, aumentando a perseguição a Jesus. E logo em seguida, é, a partir do versículo 7, né, Jesus ele está aqui recebendo muitas pessoas. Então, quanto mais pessoas sabem do que Jesus faz, mais pessoas vão atrás de Jesus. Lembrando que está Jesus ali reunindo seus apóstolos, ainda tem uma multidão que o segue, de cerca de 70 pessoas, e ainda tem a grande multidão que aglomera ali de 200 a 300 pessoas, dependendo do lugar que Jesus vai. Então, aqui nesse trecho, do versículo 7 a mais ou menos o versículo 12, Jesus ele está caminhando em direção ao Mar da Galileia, então ele entra no barco, se distancia do povo para ensinar o povo, porque a multidão está tão à flor da pele, está tão alvoroçada, que acaba sufocando Jesus e os discípulos. Então Jesus ele se distancia do povo para que possa ensiná-los, para que possa trazer a palavra de ensino para os discípulos e o povo acaba recebendo ali. É sempre deixar claro, é bom a gente entender que Jesus ele ensina diretamente para os discípulos, mas para o povo ele ensina de outras formas e vem com cura, milagre e maravilha para esse povo. E aí, a partir do versículo 13, Jesus ele já vem com a definição do seu grupo escolhido, ou seja, é Jesus quem escolhe os 12 discípulos. É Jesus quem direciona os 12 discípulos e vai os ensinar para que eles possam, no futuro, guiar o povo para o evangelho de Cristo, né? Então, após isso, nós temos agora no versículo 21, né? No versículo 20, perdão. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Eu preciso compreender que esses parentes de Jesus, da qual o texto relata, são muito provavelmente os irmãos de Jesus, né? Jesus ele tinha ali, em média, 7 irmãos, segundo historiadores, segundo estudos do Evangelho,
E esses irmãos de Jesus viam Jesus como certa referência, porque Jesus era o irmão mais velho. Então, cultural e socialmente, eu preciso entender o contexto histórico que a gente está vivendo aqui, nesse momento do que está acontecendo isso na vida de Cristo. Jesus ele é o irmão mais velho de 7 irmãos, então Jesus ele tem uma obrigação com a sua família. Por ser o primogênito, ele tem a obrigação de ajudar o pai no sustento da família. E aqui Jesus ele está indo para a casa dele, há um alvoroço ali em que Jesus não tem tempo nem de comer, não tem tempo de estar na própria casa. Então, muito provavelmente, há um incômodo muito grande dos irmãos de Jesus para com toda essa situação, da qual eles falam: Jesus está fora de si, Jesus está ficando louco, e mandam prender Jesus. Ou seja, os próprios irmãos de Jesus, muito provavelmente, não creem que ele é o Cristo, salvo engano, Tiago, que é o irmão dele, que se torna aí um dos discípulos de Cristo na sua caminhada, né? Nós temos 2 Tiagos no meio dos discípulos e Tiago menor é um dos irmãos de Jesus. Então, por que é interessante eu entender isso aqui? Porque Jesus, além da mãe, do pai, tem os irmãos, e Jesus muito provavelmente era também marceneiro, ajudava o pai dele nos ofícios da casa, e Jesus larga tudo isso para seguir o seu ministério, o que vira uma confusão familiar de certo modo, porque Jesus ele abre mão da sua vida comum para viver a vida extraordinária do Filho de Deus. E nesse momento aqui, há um problema familiar instaurado, e isso fica claro para a gente nos próximos versículos, né? Então, aqui os próprios escribas e fariseus acabam tendo aí a premissa de que a própria família de Jesus está contra ele, o que acaba os incentivando a continuar perseguindo a Jesus. E aí, outro ponto importante é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus ressalta que aquele que blasfemar não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Isso Jesus fala no versículo 29. Então, o que é a blasfêmia? A blasfêmia é a recusa obstinada do evangelho, ou seja, é recusar que o evangelho dá a chance de uma nova vida e é recusar ouvir o evangelho para o seu convencimento, ao ponto de que não se dá espaço para o agir do Espírito Santo de Deus e ainda há zombaria em cima disso. Então isso é blasfêmia. O que Jesus está falando é que os escribas e os fariseus estão blasfemando, ou seja, eles não querem ouvir a verdade, eles não aceitam a verdade, eles rechaçam quem aceita a verdade e ainda zomba da verdade. Então, isso é um pecado sem perdão que vai levar para o castigo eterno junto com Satanás e os seus demônios. Esse texto deixa muito claro para nós quanto a isso. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos e, tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Esse texto já é o versículo 31. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãos estão lá fora, à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, por que Jesus responde dessa forma? Há um contexto aqui. Jesus responde dessa forma porque os seus próprios irmãos não estavam felizes, a sua família não estava feliz com a atitude de Jesus e com o rebuliço que estava acontecendo na época no meio do povo. Então eu preciso entender que no primeiro momento, os seus familiares, os seus irmãos denunciam Jesus falando que ele está fora de si. E no segundo momento eles vão procurar Jesus, mas eles não entram no lugar de ensino onde Jesus está e chamam Jesus para fora. O que eu preciso entender? Se a família de Jesus quisesse receber o ensino que Jesus estava trazendo, eles teriam entrado para a casa da qual Jesus estava ensinando. Mas eles não queriam isso. Eles queriam chamar a atenção de Jesus para o que Jesus estava fazendo. O intuito deles não era seguir Jesus. E é por isso que Jesus pontua: quem é a minha família? Quem são os meus irmãos? Não são aqueles que recebem do reino dos céus, não são aqueles que creem no evangelho, porque a sua família naquele momento não estava crendo.
Então isso é muito importante para eu entender. O que Jesus está falando aqui é: os meus irmãos são vocês que creem no Deus que é o meu Pai. São vocês que recebem a boa nova, que recebem a palavra. Agora, a minha família, se ela não recebe, eles não estão comigo. E é bom eu lembrar aqui do texto que é dito também no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala que haverá contenda entre filhos com os pais, marido com mulher, em nome de Cristo. Então ele ainda fala isso. É bom para que eu entenda o contexto do que está sendo dito e do que acontece aqui. Então Jesus ele é rechaçado por sua família, da qual vem muito provavelmente nesse momento chamá-lo a atenção pelo que está acontecendo, mas ele não aceita porque ele está convicto, obviamente, daquilo que é a palavra do Pai para com o povo, ok? Então nós finalizamos aqui o capítulo 3 e eu aguardo você amanhã para começarmos o capítulo 4. Deus abençoe. Tchau, tchau.